política de cuidado com os nossos. Foram dois capítulos, né, da última. Sim. A Exato. gente, a leitura foi Caminhar para a Autodefesa e a Política de Cuidado com os Nossos. A gente começa hoje, então, com a Rede à Frente de Mulheres. Acho que é isso, já estamos gravando. Deixa eu só localizar melhor, né, a tela aqui. Bom, gente, falando também para a Inara, né, que está começando agora, a gente já fez a leitura de todos esses capítulos. Boa noite, Wesley. Paramos, né? A cada encontro, mais ou menos, a leitura tem sido de 2 a 3 capítulos por encontro. A ideia é a gente ir até às 9, né? Com uma meia hora para discussão. Mas dessa vez a gente se atrasou um pouquinho para começar, né? Uns 10 minutos. Então, se estiver tudo bem por todo mundo, a gente pode se estender uns 10 minutos a mais, né? No debate. Mas acho que a gente pode começar a leitura. E é uma leitura dinâmica também, né? Cada um que tiver disponível e que queira compartilhar a leitura, lê junto, lê alguns parágrafos, depois passa para outra pessoa. Uma forma da gente estimular também o estudo coletivo. Então, bora lá, Rede à Frente das Mulheres. Tem alguma mulher braba aí para começar a leitura com a gente hoje? Ô, louco, todas estão tímidas hoje? Posso Sei que é começar. mulher brava. Pronto, vamos lá. Vou baixar aqui. Esse desenho foi o último, né? A política de cuidado com os nossos. Acho que foi, coisa mais linda. Tem ilustrações também, né? Entre os capítulos. É algo fantástico. Então vamos lá, é o próximo capítulo. Aqui. Carla, por favor. A rede e a frente das mulheres. Ah, peraí. Por onde andamos nesses anos de organização popular, temos notado que, embora os dirigentes de movimentos sejam majoritariamente homens, o que sustenta o território, ou seja, as bases, é a organização de mulheres. Há casos em que a retomada indígena, como entre Tupinambá de Oliveira, Olivença, foi fruto de incidência de companheiras em construir a caminhada em memória dos mártires de um massacre ocorrido no século XVI. Foi a partir de lutas como a de Núbia Tupinambá que se fez possível acontecer um despertar de comunidades indígenas inteiras em torno da reflexão sobre o território tupinambá. Essa força está presente em quilombos, assentamentos, territórios pesqueiros, periferias e assim por diante. Contudo, essa é uma caminhada interna.
Sobe mais um pouquinho que eu não consigo ver aí. Ai, me perdoe, me perdi. Essa. Quilombos, assentamentos, territórios pesqueiros, periferias e assim por diante. Contudo, essa é uma caminhada interna à organicidade das comunidades necessária e ainda não concluída. Fazer com que os territórios e as organizações mais amplas sejam o espelho da realidade e da base. E isso significa assentar os ponteiros com a frente de mulheres. Então, nós temos construído uma rede de mulheres para que elas e somente elas possam fazer reflexões que cabem no seu próprio processo de organização. Ali, elas falam sobre como está cada território e seus desafios, sobre as más lideranças dos homens, seus erros e vacilos, seus desvios e as tarefas para a superação desse poder ainda muito masculino. O coração dessa proposta está na ideia de que a agroecologia é feminina e feminista. Não se pode falar em agroecologia e seguir apoiando a exploração da força de trabalho da mulher na própria casa. Não se pode falar em bem viver, em viver bem e reproduzir um aspecto muito comum das sociedades capitalistas, a violência de gênero, o feminicídio. Nos comunicados zapatistas sobre dar a volta nos 5 continentes, eles dizem que o feminicídio chega a ser uma marca do que se estabeleceu como desenvolvimento. Quanto mais feminicídios, mais desenvolvimento. Eles demonstram como os capitalistas olham para as comunidades tradicionais e dizem: há pouco feminicídio aí. Vou mandar um mega projeto de desenvolvimento para vocês. Isso indica que as pessoas que estão desterritorializadas, soltas nessa selvageria. Levanta um pouquinho para eu continuar lendo. Eu não consigo enxergar as 4 últimas linhas. E isso indica que as pessoas que estão desterritorializadas, soltas nessa selvageria do capital e que querem se organizar conosco, precisam já na partida repensar o lugar da mulher em sua vida, pois o machismo estará presente mesmo quando se tenha tomado a decisão de confrontar o capital. Quando vamos ampliar a rede de sementes em uma pré-jornada ou mutirão, sempre convidamos as companheiras para serem guardiãs das sementes. Aí também há um aprendizado histórico. Não foram poucas as vezes em que a doação de sementes crioulas não surtiu o efeito de reproduzi-las nas quantidades suficientes para seguir expandindo a rede. E isso se deu sobretudo porque as mulheres não estavam no protagonismo dessa ação. Nossa luta é, portanto, para que os homens possam aprender as simples coisas, pois seguem obstinados com complexidades alheias e se esquecem das tarefas fundamentais do território. E isso é um erro. Alguém pode continuar? Eu posso continuar. Tudo, nosso embrião. Precisamos passar desse momento para uma verdadeira frente de mulheres, em que a liderança da organicidade e da articulação esteja ancorada nas companheiras. Nós já temos exemplos disso. Seja na Articulação Nacional de Mulheres Pescadoras, seja na REAJA, ou será morta, onde o Comando Vital. Exemplos como esses nos são por demonstrarem como a divisão paritária da direção propostas em alguns movimentos sociais é ainda sombra presente e colocam a paridade de gênero como grande avanço, mesmo que todos eles saibam que as mulheres são maioria em nossa sociedade e em nosso esse aspecto.
de expressão totalmente por mulheres. É isso que estamos fazendo agora com o conto da Teia dos Povos. Será um recurso usado para construir as nossas soberanias e economia. Será lido apenas por companheiras. Pode parecer que o princípio é de reparação histórica. Partimos do passado refere à visão de futuro e na previsão sobre as necessidades do povo. Ainda mais com tantas demandas para as companheiras, tem sido fundamental. Eita, tá travando? Tá travando para vocês? Tá travando para mim também. Vixe. Mas pode continuar, tá tudo bem. Eu termino esse, aí eu passo. Acho que deve ser a minha internet. Tem sido fundamental repensarmos as práticas dos companheiros. Nada disso vai para frente se as famílias das companheiras, se eles não pararem com os cuidados com parentes, crianças, idosos, com o trabalho na terra, especialmente para a produção de alimentos e remédios. A mudança de postura dos homens fortalecerá a decisão das companheiras de assumir a dianteira da luta. Tá, você quer continuar lendo, mas talvez desligar a câmera? Pode ajudar um pouquinho no sinal. Lê mais um pouquinho. Para mim. Meu Deus. Pode deixar outra pessoa continuar. Eu continuo, então. Sem problemas, obrigado. Peraí. E os companheiros que estão lendo devem ficar despreocupados quando até à frente da organicidade composta por companheiras. Há quantos séculos os homens têm dirigido as organizações, as lutas e os povos? Acaso podemos dizer que chegamos a um lugar aprazível com essa direção dos homens? Agora, com isso, não queremos fazer ingerência em cada núcleo de base. É preciso respeitar a forma própria como cada um se organiza e escolhe sua liderança. Não estamos dizendo que a liderança só presta se for de mulheres. Não é isso. Estamos falando que cada núcleo de base, cada território, organização ou povo decide sua própria liderança. Está consolidado no nosso pensamento que não cabe à articulação se meter nisso. Contudo, quando formos chegados a regionais e os conselhos, há que ter clareza que as mulheres terão mais espaços políticos, porque não podemos reproduzir acriticamente as estruturas de poder a que nos acostumamos. Então, há que avançar nesses aspectos. Deixa. Então, que cada organização, território ou povo faça sua reunião de mulheres que constitua, desde cedo, e no nível mais enraizado da organicidade, a participação potente das mulheres. Que os homens não interfiram nessas tarefas, que não se metam a ouvir, tampouco a falar, salvo se forem convidados a isso, mas que possam colaborar na feitura da comida para os encontros de mulheres, na limpeza, no cuidado com as crianças e na segurança. O espaço próprio e exclusivo de mulheres é uma necessidade criada pelo atraso revolucionário nessa questão da igualdade entre os gêneros. Aqui, o PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, e as YPG, Unidades Populares de Proteção do Kurdistão, nos dão lições volumosas de como a auto-organização de mulheres pode liderar um processo revolucionário, afastar os principais inimigos e forjar outra sociedade.
Nesse sentido, vale a pena mencionar o fato de que lá, em Rojava, os militantes são obrigados a passar por formação para combater o machismo. Isso é importante, pois não se trata de uma educação comum em nossa cultura. Os grandes avanços revolucionários precisam ser farol para nossas mudanças. Alguém quer continuar a leitura? Eu posso ler. Uhul! Beleza. Para enfrentar as situações de violência contra mulheres, aconselhamos que os homens conversem mais uns com os outros. Conversem com suas companheiras e companheiros sobre suas dores, sobre seus desejos, sobre suas limitações. A cultura machista forjou todos nós de uma forma muito embrutecida, sem conseguir nos fazer chorar ao escutar uma canção, ainda que muito bela, ainda que nos comova o espírito. Nós não podemos seguir nos enganando. Estamos atravessados por cortes profundos em nossos espíritos, porque nos disseram e nos ensinaram a vida inteira que éramos mais importantes e melhores do que as companheiras. Porém, ao olharmos nossa realidade, não é isso que vemos. Não nos entregaram o que nos prometeram, e isto causa um estrago muito grande dentro de nós. Então, cada situação de violência doméstica, cada problema de machismo e abuso dos homens precisa ser combatido na comunidade. E os companheiros precisam se tratar, tirar esse peso das costas, essa necessidade de mando. Haverá mais felicidade sem esse peso. No início, será doloroso, causará uma revolta dentro de nós. Mas esse é o sofrimento do fim da ilusão. Matar esse homem perverso dentro de nós será libertador para nós e para as companheiras. Uau, que capítulo, né? Ai, a gente consegue ler mais um. Mas antes, né? Essa arte fantástica, fantástica. Traz sobre a união dos povos, né? Alguém quer começar esse capítulo? Pode ser? Boa. Construindo aliança preta, indígena e popular. Nosso caminho é longevo nestas terras. Temos dito que o que estamos fazendo agora, com a teia dos povos, não é algo novo. De fato, se olharmos com atenção a história, a aliança de povos para lutar contra a colonização é uma regra que podemos ver, pelo menos, de Palmares até Canudos. Nosso sentido de articulação e organização é, portanto, mais ligado à concepção de aliança de povos do que à ideia de um partido de indivíduos. Vamos avançar primeiro nessa reflexão para poder entender o que já aprendemos no processo de construção dessa aliança. Até o surgimento do movimento anarquista em finais do século XIX no Brasil, influenciado pela migração europeia que vinha substituir o trabalho preto, as grandes lutas nesse imenso continente que chamamos de país eram lutas de povos e de alianças entre povos. Houve um embrião dessa luta no surgimento do PCB, na década de 1920. Os comunistas tentaram atrair caboclos, Marcelino Tupinambá, para a luta revolucionária da mesma forma que tentaram com o capitão Virgulino Ferreira, o Lampião. Ou seja, até esse início de movimento comunista no país, atrair lideranças de povos e de organizações parecia um caminho potencial para o partido e seu projeto de revolução. Contudo, o que vemos no século XX, como regra mais geral, é a noção de partido como a organização que produziria a grande luta. Essa organização se constitui por uma soma de indivíduos conscientes, assim agrupados em uma unidade política. A partir de sob a orientação do partido, outras unidades menores seriam construídas, como sindicatos, associações de bairros, etc. Não há qualquer erro nesse caminho. Acreditamos fundamentalmente que, em muitos lugares, as conquistas alcançadas pelas lutas revolucionárias do século XX informam o caráter vitorioso desse projeto. Contudo,
Nós hoje nos perguntamos, olhando para a história do Brasil, se nossos insucessos devem-se apenas aos erros cometidos pelas direções dos partidos. Deve-se apenas aos erros cometidos pelas direções dos partidos ao interpretar o país e seu povo, ou também aos erros de condução da luta. Acreditamos que esse questionamento é um peso muito grande para as costas de uma brava gente que deu sua vida em grandes lutas aqui travadas. Então, pensamos que é preciso compreender melhor alguns aspectos relevantes de nossa formação histórica e da relação dos povos com as lutas. Não é nossa pretensão fazer um grande percurso pela história do Brasil, apenas ativar algumas reminiscências. Vamos começar por Palmares. Em nossa história, essa é talvez a experiência mais conhecida de território que foi criado autônomo e rebelde, além de uma das mais longevas. Palmares durou mais de um século. Em realidade, a experiência palmarina deveria ter mais estatura na reflexão da esquerda, pois enfrentou as potências mundiais de seu tempo, Portugal e Holanda, e as venceu muitas vezes. Palmares ainda durou mais do que experiências revolucionárias como a União Soviética. Mas o que era Palmares, afinal? Era uma federação de quilombos, tais como Subupira, Dambrabanga, Macaco, Ozengo, dentre outros. Ali juntavam-se aos pretos fugidos da colonização, indígenas com quem compartilhavam saberes e com os quais teciam alianças e casamentos. Essa federação era heterogênea e reunidos ali, segundo relatos, encontravam-se também judeus e muçulmanos, ou seja, ali estavam os perseguidos pela igreja, pelo Estado e pelo latifúndio. E, claro, o comando era preto, ou seja, de quem representa as maiorias. Palmares, então, articulava uma aliança de comunidades e uma adesão de indivíduos perseguidos, mas a partir do território, ou seja, a adesão ao movimento não dependia da adesão à causa da liberdade dos povos de origem, bantu, responsáveis primeiro por erguerem aquela grande luta. Não se tratou, portanto, da lógica de congregação em torno de uma ideologia liberdade. A adesão era a partir da terra. E mesmo os aliados externos, as pessoas que comercializavam, indo e voltando dos territórios, a relação se dava com quem ajudava na territorialização. Em certo sentido, são esses os princípios do nosso projeto, terra e território. Ou seja, aqui pensamos em organicidades sentadas na terra e por meio dela. Tem um próximo? Posso continuar? Em todo o processo colonial, muitas foram as experiências de organizar resistência por meio de federações ou alianças entre comunidades. Falamos aqui, sobretudo, de experiências indígenas. Podemos citar a Confederação de Tamoios, desculpa se eu falei errado, ainda no primeiro século da invasão, ou da Aliança dos Guaranis das Missões, no que foi chamado de Guerra de Guarniticas, no terceiro século após a invasão. Dessa última, há um relato que tem muito para nos ensinar, e onde podemos conhecer a palavra de Cepé Tiaraju, liderança indígena da missão de São Miguel. Letrados pelos jesuítas, os guaranis começaram uma grande guerra contra a entrega de suas terras para os portugueses, que se intensificou durante o processo de perseguição pombaliana. O poder colonial invejava a fartura e riqueza daquelas comunidades indígenas. Quando Cepé Tiaraju foi morto em 1753, uma carta endereçada ao governador de Buenos Aires foi encontrada e nela pode-se ler: em tudo isso... Opa, acho que desceu um pouquinho demais. Eu não estou conseguindo ver mais. Aí. Valeu. E com tudo isso, nos dizeres que deixamos as nossas terras, nossos ervais, nossas fazendas, enfim, todo o nosso território. Essa ordem não é de Deus, senão do demônio. Nosso Deus sempre anda pelo caminho de Deus, e não do demônio.
e assim não cremos nunca quando dizei-vos, índios, daí vossas terras, e quanto tendes aos portugueses. Não o cremos nunca, e não há de ser assim, só se por acaso quiserem comprá-las, com o sangue. Nós, todos os indígenas, todos os índios, desculpa, as havemos de comprar com o nosso sangue. Aí daí tem a citação, Frezia Benedito, História da Resistência Indígena, 500 anos de luta, São Paulo, Expressão Popular, 2017. Posso continuar? Alguém gostaria de continuar? É preciso, portanto, demonstrar como a defesa do território como lugar onde se gera vida e riqueza é um tema muito caro e a gênese do combate racial realizado pela colonização. A resistência, por sua parte, não dissociava o povo e o território. Daí que, se há que perder o território para uma força invasora, pouco vale sua própria vida. E é isso que ele, Cepé Tiaraju, explica. Vinde, aldeias, nos juntamos para sair-lhes ao encontro e com muita alegria nos entregaremos pela morte, antes de entregar nossas terras. Essas 20 aldeias Guarani foram uma conquista de um trabalho de organização do povo feita por parte da estrutura de Cepé Tiaraju. Eles enviavam cartas para serem lidas nas outras comunidades, falando dos planos perversos dos portugueses e da necessidade de fazer uma grande luta em defesa do território. Vejam uma vez mais que a aliança se dá por comunidades, não pela adesão de indivíduos somados. As últimas palavras de Cepé têm grande valor para nós, pois a terra se defende com sangue, com a disposição bravia de não aceitar viver sem seus territórios, sem seu lugar de vida, de memória, de ancestralidade. São essas as duas lições que ficam, por hora, desse grande guerreiro Guarani. A terceira lição é sobre a traição, mas falaremos à frente. Então, assim como houve em Palmares, os Guarani das Missões construíram uma federação de comunidades. É sobre isso que estamos falando na Teia dos Povos, sobre construir uma aliança de povos, organizações e territórios, mas que sempre se territorialize para enfrentar melhor a violência e os desafios postos para a nossa grande luta. Outro aspecto da organização palmarina é a conexão preta e indígena. Essa é outra dimensão importante, uma aliança entre os diferentes culturalmente, mas igualmente alvos de perseguição colonial. Em 1765, há relato de portugueses que informam que os chavantes capturaram escravizados perto de Pilar, em Goiás. Os levaram às suas aldeias e lhes fizeram muitos afagos e os casaram com as gentias, garantindo que todo preto que quisesse passar para eles acharia nas suas aldeias o mesmo tratamento. Isso revoltou o poder colonial, que buscou em todas as maneiras retaliar os chavantes para desestimular a fuga de africanos em direção às suas aldeias. Os tupinambás na Bahia possuem uma memória muito viva a esse respeito. Informam que recebiam, alimentavam e protegiam os pretos escravizados em suas terras e que assim construíram uma aliança espiritual, histórica, inquebrantável. Todo o processo rebelde popular do século XIX no Brasil teve essa dimensão. Se falamos da cabanagem no Pará,
Estamos falando de Saterê, Maués, Murais, Mundurucus e outros povos indígenas se aliando a pretos, cafusos, arrendatários de terra e brancos pobres para lutar contra o poder do latifúndio. As histórias que nos chegam na década de 1830 nos revelam que no norte do país os latifundiários foram colocados no tronco para receber a violência que impunham aos pretos e indígenas. 5 anos. Alguém quer ler? É só sinalizar. 5 anos depois, na Balaiada, no Maranhão, vamos ver a aliança de povos se repetir. Dessa vez, o povo tabajara viajou do Ceará para se juntar com Preto Cosme, quilombola, e os vaqueiros. É um ajuntamento de povo para parar a violência. E isso vai se repetindo até Canudos, na Bahia, e o Contestado, no Paraná e Santa Catarina. Em Canudos, uma cidade rebelde foi erguida contra a República. A aliança contou com os Quiriri de Mirandela e outros povos que fortaleceram a vida e a resistência daquele pequeno oásis preto e indígena no sertão baiano. Pode continuar. Teve alguém que ficou? Começa. Nós vamos ver aspectos dessas alianças nas lutas encabeçadas pelas elites também, seja na independência da Bahia, em que a formação tropa e povo organizava. De um lado, as milícias formais do Estado e, de outro, povos organizados. Ambos atuavam lado a lado na batalha. Essa história é tão forte que, no imaginário popular, os heróis da independência da Bahia são os caboclos, ou seja, os indígenas. Nessa grande batalha, uma vez mais, pretos e indígenas se organizaram para expulsar os portugueses. O problema aqui reside no fato de a liderança dessa luta serem os brancos. E, o que é pior, os latifundiários. Então, a traição é o traço principal do fim daquele conflito. Pretos que tiveram promessa de liberdade não a obtiveram. E os indígenas não tiveram seus territórios respeitados. Perdão. Um pouco mais tarde, na luta por separação do Rio Grande do Sul, conhecida por Guerra dos Farrapos, outra traição ficou muito conhecida. Os pretos escravizados adentraram a luta contra o Império do Brasil e foram decisivos em importantes batalhas para os farrapos. Contudo, no final da guerra, latifundiário, gaúchos e império buscavam um acordo. E para eles, não era aceitável que pretos livres e instruídos em guerra andassem pelo país. O acordo de paz entre os brancos resultou no massacre de Porongos, em que os lanceiros negros foram levados armados em uma localidade para serem assassinados por exército do Brasil. Os exemplos de traição são abundantes em nossa história. O caso de Cipete Araju é emblemático. Seu território foi negociado e passado da Espanha para Portugal, mesmo tendo defendido interesses da coroa espanhola quando esta lhe pedia ajuda. Ou seja, a liderança dos brancos e o poder concentrado em suas mãos são desgraça em nossa história. Então, queremos chamar a atenção aqui para os riscos de ter as elites brancas como frente. Liderança em uma aliança como essa que propomos, e isso também vale para intelectuais progressistas, revolucionários, etc. No seio de nossa história, há um marcador que nos faz ver bem as traições. O racismo dos brancos atrapalha a unidade dos povos. Avancemos na história. Vamos para a anistia à ditadura empresarial militar de 1964. Os presos políticos viviam nos mesmos presídios que presos comuns. Dividiram celas, pátio, etc. Enquanto os ditos presos políticos eram majoritariamente brancos,
os presos comuns eram pretos. Foram violentados pela mesma polícia ilegal que torturava, sequestrava e assassinava. No entanto, os crimes contra a ordem foram considerados passíveis de anistia. Já os crimes contra o patrimônio, e mesmo os casos que se roubou para sobreviver, por exemplo, foram deixados de fora. Os brancos saíram e os pretos permaneceram presos. Os libertos fizeram campanha de anistia para os presos pretos. Eles construíram um movimento contra a situação do cárcere. Estamos falando assim daquilo que já é um de nossos traços históricos? Construir essas radicalizações raciais que acabam em uma traição? Por isso, é fundamental que a Aliança Preta, indígena e popular, não se permita ser apenas trampolim político para os intelectuais brancos de sempre. Estamos falando claro, são os povos territorializados e racializados que devem ser à frente. A voz, o comando dessa aliança. Como em Palmares, a aliança era heterogênea, mas a liderança era dos pretos, maioria, não de um branco, pobre ou judeu perseguido que vivia lá. Alguém quer ler? Ouvi uma mãozinha. Nanda, você acabou de chegar. Você quer ler, mana? Oi, maninha, é que eu tava atrás da Juno, porque ela tomou vacina hoje. Posso ler, eu só perdi a última palavra, foi canhão? Comecem, esse é um aspecto fundamental, né? Esse é um aspecto fundamental e visa não apenas dar espaço de destaque para os povos da Terra, mas nos alerta para percebermos que há um acúmulo de experiências alicerçadas em tradições, reflexões e sabedorias pretas e indígenas que precisam ser mais escutadas no processo revolucionário. Chega de nos usar como bucha de canhão. Retornemos, pois, à reflexão inicial. Há um projeto que captura indivíduos para um grupamento organizado a partir de uma concepção ideológica. Há outra perspectiva que se busca organizar desde as comunidades, povos e territórios. Ou seja, em vez de ser uma soma de indivíduos conscientes, estamos falando de uma soma de comunidades em luta. Não há dúvida de que a soma de indivíduos conscientes propicia uma seleção que não contenha tantas diferenças ideológicas na organização e, sobretudo, dificulte ou impeça os indivíduos reacionários de participar. Já uma organicidade, a partir dos territórios, pode conter muitas pessoas dentro de uma comunidade que não aceita a caminhada revolucionária. Isso é normal. Nas revoluções atuais dos zapatistas no México, do PKK no Kurdistão e mesmo do Levante Minga, que reúne indígenas, pretos e campesinos na Colômbia, sempre haverá pessoas nas comunidades que não apoiam aquela movimentação rebelde. Contudo, a decisão comunitária de assumir a luta revolucionária é acompanhada. A construção da aliança preta, indígena e popular deve compreender essas diferenças. Nosso caminho é a partir das comunidades, organizações, povos e territórios. Entretanto, sabemos que nesta caminhada, muita gente tem nos buscado para poder ajudar, colaborar, militar conosco e, inclusive, morar em nossos territórios. Assim, há que avançar ainda mais na organicidade para que as maiorias desorganizadas, fragmentadas, isoladas e anônimas caibam na luta por terra e território. Nesse sentido, é preciso focalizar a centralidade dos passos, tarefas, ligados à tomada de terra e de produção em terras que já temos, porque essas são formas concretas de nos aproximarmos, sobretudo, dos sujeitos mais vulneráveis nas grandes cidades. Constituir uma nova vida com terra, moradia e produção de riqueza pelo trabalho, que é muito melhor que renda. Desse modo, enquanto vamos consolidando a aliança com os povos, há que cuidar para que integrar as pessoas desterritorializadas e sem organização, que por força do capital estão desabrigadas. Então temos um duplo caminho.
Sem perder a crítica sobre uma organização que pauta ideologicamente sua organicidade pela soma de indivíduos, nós precisamos dar destino aos errantes desterritorializados. Se essas pessoas não querem ou não precisam ocupar uma terra e produzir um território a partir dali por suas condições de vida individuais, então é fundamental que essas pessoas se vinculem ao apoio organizado e orgânico às comunidades, organizações, povos e territórios existentes. A partir dessa relação, é possível que alguns se tornem verdadeiramente orgânicos da coletividade, para a qual foram apenas para apoiar. Outros podem seguir como apoiadores, gente que constrói a teia à distância. Mas é importante que as pessoas se conectem, se associem, criem vínculos com organizações de base, com povos e territórios. O voluntarismo estimulado pelas redes sociais é belo na imagem, mas possui contradições terríveis, fazendo nações colonizadas caírem nas armadilhas do imperialismo, em face das guerras híbridas atuais e da nossa falta de horizonte estratégico. Outra característica do voluntarismo é o fato concreto de que ele não constitui um compromisso, um acordo de esforço pela causa. E isso é terrível para as comunidades, pois não podem contar com apoio em horas decisivas, justo porque a pessoa não possui real fidelidade àquela causa. Continuo lendo, mana? Tem mais alguém que gostaria de seguir? Acho que a gente já está terminando o capítulo. Alguém que lê só uma vez? A Joyce tinha... foi você, né, que tinha mandado. Agora que eu vi. Para Thay ler, né? Tá aí? Quer tentar de novo? Porque o microfone, a internet estava meio ruim no início. Posso tentar um pouquinho. Boa, garota. No momento em que a palavra que emerge de nossa experiência de unidade avança para regiões muito diferentes daquela onde surgiu, é fundamental que as pessoas que chegam sempre pensem como construir uma rede desde o local em que elas estão. Estamos orientando que essas pessoas se perguntem quais são as organizações políticas com as quais podem se interessar em fazer uma luta por terra e território. Quais são as comunidades organizadas e preocupadas com o bioma? Que coletivos e organizações estão fazendo um verdadeiro trabalho comunitário, trabalho de base. E, a partir das respostas a essas questões, dizemos que essas pessoas comecem um processo de costura para formar uma pequena rede, uma pequena teia, desde sua própria localidade. Essa rede não precisa necessariamente se articular com a nossa teia, tampouco com qualquer outra articulação. Ai, meu Deus, espera. O valor do encontro entre movimentos existe por si. Quanto mais experiências compartilhadas e ações organizadas em conjunto, maiores as condições de superação dos desafios nos territórios. A nossa esperança é que, desses encontros, surja uma novidade histórica poderosa que consiga desafiar o latifúndio e conquistar importantes vitórias no seio dos povos do Brasil. Apesar de nos mantermos desconfiados de que se concebeu como vanguarda nos partidos marxistas, acreditamos que redes de movimentos e territórios formarão uma geração de lideranças de base com muito em comum, capazes de congregar e organizar lutas nunca antes vistas neste país. Isso não é algo que se projete, é algo que se sonhe e se cultive todos os dias. Alguém quer continuar? Pode ser? A partir daqui, vamos abordar os principais atributos de uma boa aliança a partir de nossa experiência concreta e indicar alguns caminhos para a confecção dessa aliança entre povos. Do simples para o complexo, das similitudes às diferenças. Uma aliança não deve começar pelas divergências entre as coletividades envolvidas. É preciso, portanto, começar das dimensões mais singelas e banais da construção da amizade entre os povos. Então, se já se sabe que uma determinada organização possui divergência ideológica com a outra,
mas habitam um curso do mesmo rio degradado, há que começar por esse ponto. A falta de água, devido ao assoreamento desse rio, é o que há de comum às duas organizações. Atividades como a recuperação de áreas degradadas com plantios de mudas de espécies nativas e SAFs possuem um componente ideológico muito leve e não atrapalharão o processo de diálogo entre organizações e ou comunidades. Então, quando as diferenças forem evidentes, é preciso escolher um passo, uma tarefa que pode ser comum a ambos. Há que evitar, portanto, a discórdia em matéria de política. Se uma organização não vota e a outra é ligada a um partido, esse é um tema que deve ser evitado na relação de construção da aliança. Nós estamos muito atrasados na luta contra nossos inimigos, para que isso seja ponto de conflito. Devemos nos dar ao direito à desavença e à discórdia apenas quando tivermos um grande triunfo sobre o latifúndio, o machismo e o racismo. Antes disso, devemos manter o mantra malê, paz entre nós, guerra aos nossos senhores. Então, sem criar espaço de conflito diante das posturas distintas quanto à eleição, precisamos pensar qual passo, tarefa, podemos realizar nessa diferença. Fazer uma horta periurbana para uma comunidade em situação de fome é possível? Arrecadar fundos coletivamente para construir um viveiro de mudas num assentamento é possível? Ou seja, realizem tarefas concretas para que a amizade surja. Permita-nos uma anedota. Um anarquista, leitor de Bakunin, e um comunista leitor de Lenin estavam na roça e tinham que levar bombonas cheias de biofertilizantes para um SAF. Teriam de carregar mais de 100 kg por viagem, com um carrinho de mão, e ao longo de trecho de quase 1 quilômetro. Um carregava um trecho e o outro segurava para que a bombona não virasse. Depois revezavam. Bom, caso começasse uma discussão sobre o Estado ou sobre a participação em eleições, o dissenso poderia atrapalhar a tarefa. Sem realizá-la, poderiam ter problema na geração de riqueza naquele meio de produção, terra. Então, ambos concordaram que durante o percurso não falariam de suas discordâncias até que tivesse completado o intento. Mas, entre um papo e outro, as diferenças apareciam. No meio de uma das viagens, a roda do carrinho de mão quebrou e quase todo o biofertilizante foi ao chão, não fosse a atuação conjunta dos companheiros que se seguraram junto à bombona. Eles tiveram que seguir o resto do caminho carregando o material pesado em suas próprias mãos. E o peso atrapalhava um pouco a falação, que ia diminuindo conforme o cansaço crescia. Entre quedas, escorregões, cansaços, resenhas, de que um ou outro não aguentou o peso, ao final do trabalho, eles tinham mais para contar aos demais sobre seus feitos do que sobre suas diferenças ideológicas. E, quando o alimento chegar e der força e vida para as pessoas que têm fome, então a unidade gerada pelo orgulho do trabalho coletivo será maior do que as diferenças entre as organizações. Pensemos num exemplo hipotético. Precisamos de 120 famílias para retomar um latifúndio que não produz, que especula com aquela terra. Uma organização ligada a um partido que disputa eleições como projeto estratégico reúne apenas 50 famílias. Porém, ali bem próximo daquela terra, há um bairro cuja associação de moradores tem uma política crítica aos partidos políticos. Essa organização conseguiria reunir mais 40 famílias para apoiar a mobilização. Por fim, há um povo indígena cujo território está próximo a essa fazenda, mas seu território já é insuficiente, pois a população cresceu sem novas terras e há mais 30 famílias dispostas para a mobilização. Os indígenas estão pouco preocupados com esses embates eleitorais. As três coletividades podem-se dar o luxo de debater sobre apoiar a eleição ou usar a terra como aspecto mobilizador da eleição, somente se venceram o latifúndio que é quem hoje domina aquela terra. Uma vez vitoriosos frente ao latifúndio, podem optar por criar núcleos diferentes de moradia, manter relações apenas diplomáticas uns com os outros e seguirem na divergência. Contudo, frente ao latifundiário, a prerrogativa é de unidade para vencer a luta. A nossa experiência nos tem ensinado que, se vencermos muitas de nossas diferenças, já estarão harmonizadas por meio da prática. E aqui chegamos a uma parte muito importante do processo de confecção de aliança. Primeiro, recordemos as três temporalidades da luta: a jornada, a caminhada e os passos ou tarefas. A jornada é o tempo longo,
A pauta mais absoluta, porém genérica, lutar contra o latifúndio, contra o racismo, o capitalismo e o machismo. Os acordos, portanto, para o início da aliança se dão a partir desses termos. Se há consenso nessa luta, então há uma possibilidade grande de sermos companheiros e companheiras. Joyce. Vou continuar. Os passos são tarefas muito materializáveis, que possuem algum conteúdo ideológico, porém não ao ponto de despertar tantas diferenças. Ou seja, há alguém contra a abertura de uma escola para educar nosso povo? Há alguém contra recuperar as nascentes e plantar nas margens do rio? Existe, no campo de luta da terra, quem discorde de capturarmos a água da chuva e criarmos uma rede de sementes? Ou da necessidade de fazer uma ocupação para garantir moradia? Ou fazer uma horta periurbana para alimentar os famintos da cidade? Então, mesmo com divergências de caminhos ideológicos, de natureza organizacional, observe bem, é possível cumprir algumas dessas tarefas sem despertar nossas desavenças. Nosso maior problema reside na temporalidade dos caminhos. Essa temporalidade dos projetos, da perspectiva de orientação da luta. E é aqui que devemos evitar lançar foco, pois certamente há organizações que creem que desenvolver soberania pedagógica num território não é uma questão urgente. Outros não veem por que gastar recursos produzindo energia. Outros pensam que manifestações de rua são mais importantes do que retomar a terra na conjuntura em que estamos. É aqui que mora o perigo da discórdia. Os caminhos são os projetos, os programas das organizações. E aí, de fato, cada uma tem sua própria forma de pensar, de se organizar. E é por isso que devemos seguir os caminhos sem amarras concretas, do ponto de vista metodológico. Sobretudo, devemos respeitar os diferentes ritmos de luta nesse aspecto. Não é preciso brigar com quem não quer meia com autonomia. Por enquanto, se estão no caminho de recuperar uma terra ou de salvar um rio, ou mesmo de ocupar um prédio por moradia, essas são as prioridades. Devemos nos unir a essas lutas, respeitando que as companheiras e os companheiros ainda não estão falando em autonomia. Se algum movimento pauta e reivindica o Estado como sua principal forma de luta, exigindo política pública e outras demandas mais, não temos que ter qualquer problema com isso, se são irmãos e irmãs na hora de defender um território, organizar manifestação contra o extermínio do povo preto e etc. Mesmo que nós vejamos contradições aí, não nos cabe ficar apontando ou endossando-as. E aqui vale uma máxima popular: a cavalo dado não se olham os dentes. Ou seja, não devemos ser nós a cobrar a melhor postura, a reflexão mais lúcida ou a combatividade mais radical de quem está somando ao nosso lado em tantas lutas. Nesse caso, basta deixar claro que nosso caminho é pela autonomia e que não se quer demandar de quem nos mata. Próximo. Por isso, dizemos que entender as nossas diferenças é importantíssimo na caminhada. Essas diferenças são de muitas ordens, desde a cultural, a regional, até a ideológica. Nós precisamos ser antropólogos profundos de nosso próprio povo e compreender essas diferenças, para que elas não virem barreiras, mas oportunidades. Ao falar de antropólogos profundos, queremos dizer que
não se trata de antropologia universitária e sua etnografia para brancos lerem o mundo, mas de uma antropologia feita pelo próprio povo para compreender suas irmãs e seus irmãos desde baixo. Por fim, há um aspecto também relevante. É preciso pensar em espaços específicos de atuação política. Há territórios que, pela questão geracional ou pela tradição de luta, não conseguem ajudar com pessoas na ocupação de novas terras. Tudo bem, não precisamos atribuir a isso nenhum significado negativo. Esse território pode ser responsável por parte da produção de alimentos para aqueles que vão ocupar. Há coletivos agroecológicos com um perfil muito classe média, mas que detêm boa tecnologia agroecológica. Certamente, talvez não tenham despertado ainda para qualquer conversa sobre autodefesa, mas podem ser fundamentais para manter o povo numa terra degradada, sem água, ao recuperar nascentes e plantar água. Há grupos feministas urbanos que se chamados para a produção de alimentos, seriam pouco potentes, mas possuem organizações para manifestações populares e difusão do pensamento absurdamente poderosas. Outros exemplos para finalizar: um grupo de pesquisas universitário não pode ser chamado como responsável pela autodefesa de um território, mas o território demanda ciência, técnica e tecnologia para avançar na defesa do povo e do programa. Então, devemos chamar o grupo de pesquisa às suas responsabilidades. Desse modo, devemos demandar de cada um de acordo com suas capacidades. Essas diferenças são nossa riqueza. São o maior patrimônio da aliança preta, indígena e popular. Essas diferenças são tão abundantes que já nos deram presentes impagáveis. A rede de sementes crioulas é fruto dessas diferenças. Alguns povos guardavam apenas 20 variedades de sementes. Outros cuidaram apenas de 12. Mas, diferentes das 20 primeiras mencionadas, fomos construindo um acervo biodiverso graças às diferentes histórias com o bioma e com as produções distintas. Uns pescam, outros plantam mandioca, outros produzem roupas, já outros produzem livros. Não vê a semente da autonomia por meio das trocas? Essas diferenças nos dão um repertório poderosíssimos de resistência também. Uns estão muito avançados no debate sobre o racismo e nos ensinam, outras conhecem as realidades mais profundas e cruéis da perseguição às trans e nos ensinam. Outros aprenderam a cuidar do corpo a partir da biodiversidade e nos ensinam. As trocas em meio a essa diversidade podem suprir nossas demandas e curar nossas feridas, sejam as que carregam em nossos corpos, em nossas relações ou em nossos territórios. Desse modo, a cada um de acordo com suas necessidades. Uau! O Eras, né? Gente, gratidão a todo mundo que leu. O Eras, na live, né, junto com a Nanda, apresentando o livro, bem que falou, né, que os capítulos finais, assim, eram bem profundos, né? Tratavam de uma sensibilidade bastante emocional também. Então, acho que é um pouco isso que a gente encontra aqui. A gente passou um pouco, né, das 9, buscando finalizar o capítulo. A gente vai ter apenas mais 3 capítulos, né? Talvez a gente não consiga terminar tudo em um encontro só,
talvez a gente possa fazer em 2 encontros. Mas, se tiver tudo bem para todo mundo, a gente pode se estender por mais 15 minutos hoje, colocar um teto aí de 9h45, para a gente se aprofundar um pouquinho no debate, né? Tudo bem para todo mundo? 15 minutinhos a mais? Por mim, tudo bem. Por mim também. Tudo bem também. Arrasou. Bom, gente, já que eu estou com o microfone, eu vou começar fazendo um comentário. O quão eu achei maravilhoso, né? O Joelson comentar quando ele fala sobre a Frente Feminina de Mulheres, né? A rede de mulheres, o como isso, essa necessidade desses espaços reservados, né, entre mulheres, serem uma consequência do sistema colonial, né, de toda essa degradação do respeito, né, e da organicidade entre os gêneros, entre os corpos, como isso se torna, né, a necessidade de reparação. Isso a gente pode ver na luta contra o racismo, né, de união entre os povos, ou até mesmo nos processos com a sexualidade, o como essa necessidade de espaços mais específicos, de políticas mais específicas, incomoda, né, o pensamento hegemônico, a branquitude de que, ou, né, as masculinidades que querem fazer parte de tudo, estarem à frente de tudo, e negam, né, a importância desse espaço privado, não privado, né, no sentido de propriedade privada, mas esse espaço reservado de reparação interna, né, das pessoas ali, no caso das mulheres. Como esse é um debate muito extenso, assim, no movimento feminista, mas que ainda tem muita gente que não compreende, né, essas necessidades e confronta isso. E eu achei muito massa, né, ele trazer aqui isso, trazendo referências de movimentos militarizados, né, armados, no Kurdistão, por exemplo, sabe? Dessa frente de mulheres combativa. A necessidade dessa organização, né? Então, achei massa. E aí, gente, só para dizer, né? Aqui a galera vai levantando a mãozinha para comentar sobre a leitura, sobre reflexões, sobre movimentos que tocam, né? Onde vocês estão, sobre os comentários da galera aqui. E é isso, à vontade. Pois é. Cada encontro é tão rico, né? Se a gente pega, né, a construção do mestre e olha para o que está acontecendo hoje, no desafio que a gente tem aí fora, né? Eu acho tão rico, tão forte, porque, veja bem, Joyce, não é Vitória, né? Vitória, né, no primeiro capítulo, ele né, tem essa perspectiva da questão da mulher, né, da sobrecarga da mulher, né, e como que essa sobrecarga vai criando um ambiente tal que o extremo dele é o feminicídio, né, e que o grande capital, a solução são grandes eventos que para desenvolvimento, né, e esses grandes eventos, na verdade, o que são? Sobrecarga em cima de mulheres, né. Mas aí no segundo capítulo é interessante como que, se a gente for pensar, ele fala da distinção entre quem é rural e quem é territorializado, né? E quem não é, e quem é ideológico, não é territorializado, é ideológico. Ou seja, com as palavras dele, ele faz novamente a distinção entre o que é material e o que é abstrato, ou seja, o que é feminino e o que é masculino, né? O que é racional nesse sentido, percebe? E como que novamente o lugar de quem está sobrecarregado, de quem está
é novamente o feminino. Estou só compartilhando impressões, assim, ferramentas, né? Gratidão. Muito bom estar aqui. Quem que tá na sequência? Sou eu? O próximo é outra pessoa? Samuel, José e Tainara. Beleza, então vou falar. Ah, primeiramente, gratidão pelo encontro, saudade de vocês já. Retorno, né? Com esses 2 capítulos grandes, riquíssimos. Primeiro, né, capítulo sobre a frente das mulheres, né? É um capítulo bem amplo sobre, tipo, em relação a nós homens, né? Reconhecer, né? Tipo, é um trabalho de reconhecimento, né, nessas organizações, né, e como a gente vai colocar isso em prática também, né, em relação ao enfrentamento aos machismos que há pelo mundo, né. Não adianta você ser de esquerda se há um comportamento machista, né. Então tem casos, né, tipo assim, casos históricos, vamos supor, na época do Lampião, né, tipo, há diversas informações, né, do cangaço, que Lampião tá, para os pobres e tal, mas no meio da época rolava estupro, né, invasões. Tem um livro sobre a Maria Bonita, como ela se relacionava com o Lampião, e recentemente ganhei um livro de uma mana aqui de Bauru, uma idosa, esqueci o nome dela agora, que era do Nordeste, e comentava, né, que diversos casos, né, dos cangaços rolava estupro entre as mulheres. Tem questão também de uma mana, que eu recebi uma informação sobre relação ao MST, né? Tem casos também machistas, homofóbicos. Então, né, pensar, né, que às vezes só machista a questão, né, na direita, patriarcado, mas também dentro, né, dos nossos territórios também reconhecer isso, né, tomar cuidado e como a gente pode lidar com essa situação. Então, acho que isso encara como um desafio meu ainda, né, de como enfrentar, chegar nesses espaços que todo dia estou levando reflexões sobre esses enfrentamentos e como se organizar e se coletivar nesses enfrentamentos. E outro capítulo que também foi massa, né, sobre a união, né, dos quilombos, dos indígenas, dos povos. Essa questão das diferenças, né, um é anarquista, um comunista, um não sei o quê. E é engraçado, mano, porque acho que meu pensamento desde o início, a gente tem muita classificação na mente. Ah, eu sou anarquista porque eu penso de tal forma, de tal teoria que eu li. Eu sou comunista porque eu li tal teoria, eu sou assim, me interessei. E às vezes a gente se priva, né, de tal conhecimento, né, que pode fortalecer nossas construções. Então, às vezes eu falo, mano, não sou. Posso pegar uma certa parede anarquista, talvez, sim, não, mas eu não me considero totalmente, né, anarquista, comunista. Eu sou uma pessoa aberta ao conhecimento, né, que ajuda a fortalecer. E como o Joelson falou, né, e o Eras colocou nessas fontes de capítulo, a gente tem princípios, né, de obstáculos a construir redes, né, de fortalecimento, organizações, e se priorizar eles, né, não empatando com essas diferenças, né, no caso. Então, acho que queria comentar, né, sobre essas classificações, né, que às vezes acho que impedem nossos rolês de estar evoluindo assim para frente, porque a gente é aberto assim a novas coisas para descobrir na humanidade. Não, enfim, acho que era isso. Eu esqueci que ia comentar depois disso, mas encerro aqui. Sou eu agora, né? Eu consegui colocar a imagem. Ei, estamos te vendo. Estou brigando aqui com o computador. Gente, antes de mais nada, bom estar com vocês outra vez. Eu ainda continuo sem andar. Teve uma queda na rua, com 3 pinos na cabeça de fêmur esquerdo, mas pelo menos está me fazendo pensar um pouco mais, né? Eu vou acompanhar um pouco o raciocínio agora do Samuel a respeito dos 2 capítulos e extrapolar um pouco mais para o que está acontecendo conosco na atualidade. Nós estamos perdendo terras, nós perdemos muita terra no Brasil nas décadas de 70 e 80, e o pessoal nem mais fala, acho que o Joelson até tocou bastante a questão do Vale do Ribeira, que os chineses estavam comprando, não, estavam se apropriando, né?
A Amazônia, os norte-americanos se apropriando, holandeses, franceses, britânicos, e fazendo realmente uma comparação com tudo isso que está nos trazendo, esse histórico da população que se une, as pessoas que são diferentes, as culturas diferentes que se unem por um propósito comum. Então, tem Palmares, tem Canudos, mas tem o Brasil, que é o que nós estamos enfrentando. E eu me permito até falar da ex-presidente Dilma Rousseff, porque ela foi vítima de uma guerra híbrida, uma sacanagem internacional medonha, que é uma sacanagem que não foi feita contra a mulher presidente. Foi a nossa primeira mulher que chegou à presidência, tem um passado, tem um histórico realmente de luta, e simplesmente a derrubaram. Agora todos os cálculos, todos os dados mostram que as contas dela estavam corretas, não teve problema nenhum. Então, a elite branca, ligada à maçonaria principalmente, acabou criando toda uma estruturação de impeachment dela e deu no que deu no país. Desembocou nessa situação terrível que nós estamos passando nos últimos anos. Mas o aspecto histórico ele é muito importante, porque mostra que se nós tivermos algo em comum para lutar, esse algo em comum é que vai nos unir realmente em relação à terra, ao território, à questão da cultura e a questão realmente de fazer o desenvolvimento. E também a questão da própria paridade entre... O novo governo fala muito de paridade de salários. Gente, eu ouço isso desde a década... Eu era criança, aí na década de 60, e depois na década de 70, já no ativismo estudantil, que já se falava, a gente já lutava muito pela questão de que o mesmo cargo deveria ter o mesmo salário. E já se passaram 50 anos. E eu ouço a mesma história, e, na verdade, é uma forma de dominação. É bem dominação mesmo, e não é a questão de dominação só do branco em si, é a dominação do poder financeiro que está travestido através do branco. E nós temos, por exemplo, a África, um continente bilionário. Equipara-se à África, talvez o Brasil, em termos de recursos minerais. Não, o Brasil é um país, mas vamos colocar a África como um continente bilionário, e que é de uma pobreza extrema, e que normalmente você não consegue vislumbrar grandes avanços na luta daquela população que se libertou do colonialismo. Continuam brigando entre si. Isso acontece também no nosso país, porque a máxima de quem mantém o poder nesse planeta é dividir para dominar, ou então dividir para governar, que é um ditado que se falava no passado. Isso está sendo aplicado em nós de forma corriqueira e nós nem percebemos. E os que percebem ficam falando sem eco. Então, o que está acontecendo agora? Quilombolas com problemas de território. Pô, Bolsonaro disse que não ia dar 1 centímetro de terra a quilombola, muito menos demarcaria terras indígenas. Ele, além de cumprir a palavra dele, de fato ele cumpriu a palavra dele. Permitiu que acontecesse tudo isso que aconteceu. Pode ser que agora haja uma reversão. Se possa retirar realmente esse pessoal que foi lá para buscar não só a árvore, foram lá para buscar o subsolo. Por que eles foram buscar o subsolo? Porque esse subsolo foi todo mapeado na década de 70 por geólogos norte-americanos. Então eles sabem o que tem ali. Então tira as árvores, vende a árvore, tira a população, que é indígena, tira o povo originário, onde tem os quilombolas, por exemplo, a base de Alcântara. Puxa vida, ali é quilombo. Ali não tem que mexer, mas mexeram. Então, o que está acontecendo agora é que nós temos a mesma situação que ele coloca em termos de território passado para quilombolas, povos originários, para os pobres brancos de periferia, para os pobres negros de periferia, para os índios que estão jogados nas periferias das grandes cidades, como São Paulo, como Londrina, como lá no Rio de Janeiro. Então, é um recomeço. E aí ele faz a proposta, o Joelso faz uma proposta clara, que deveria ser realmente aplicada pelos governantes. Infelizmente, aí nós temos que pensar também em governantes, que é justamente pegar aquilo que é o comum em todas essas situações, e dessa parte comum, acabar com, tentar minimizar os conflitos, que é algo que é muito difícil entre nós, humanos. Mas, a partir do momento que nós estamos tentando verificar a possibilidade de sobrevivência aqui no Brasil e em todo o planeta, eu acho que aquelas lutas antigas têm o seu sentido de ser. E aí tem realmente o componente histórico que ele traz, que é das diferenças, pega-se aquilo que é essencial
para começar a luta, e nós continuamos convivendo de certa forma, com uma certa paz. Pelo menos é isso que eu estou vendo. E eu faço realmente uma menção realmente à questão do governo da Dilma, que foi derrubado, porque ali existia a possibilidade do Brasil reconquistar sua soberania. Então nós vamos levar talvez mais umas 2 ou 3 gerações para conseguir fazer isso. Era isso que eu queria falar. Nossa, muito intenso. Acho que primeiro eu queria começar agradecendo demais esse espaço, essa iniciativa. Eu sempre gostei muito de leitura, mas ultimamente eu tenho um bloqueio muito grande por conta da ansiedade, né, de toda a produtividade acadêmica, então artigo, texto, e eu gerei um bloqueio assim que eu não consigo mais ler nem o que eu gosto. Então, acho que fazer parte dessa iniciativa foi muito legal e foi muito orgânico, né? Foi muito leve. Então, muito obrigada, eu acho que para todo mundo que compôs esse rolê. E o mais engraçado, né? Acho que a partir dessas leituras me trouxeram algumas reflexões que eu já estava matutando há muito tempo sobre algumas situações específicas que aconteceram no meu meio, né? Então, a primeira situação foi durante a militância no movimento, né, estudantil. O coletivo feminista que eu participava surgiu justamente a partir de uma crise na organização. Então, as mulheres percebendo que durante os movimentos, né, nas assembleias, nas mesas e na constituição intelectual, né, eram os homens que compunham esse espaço, e na parte de organização, realmente, né, a mão de obra do rolê eram as mulheres que ocupavam esses espaços em comum, né, tanto de limpeza, alimentação, enfim. E também um caso que teve, né, durante um congresso que a gente fez dos estudantes, e que isso gerou um caso de transfobia, que, né, no caso, as mulheres trans acabaram ficando nesse local de trabalho. E o que eu acho que eu fiquei refletindo, né, como essa estrutura de organização acaba se reproduzindo em todos os aspectos, né, em todos os espaços, infelizmente. E fazendo um link com o segundo capítulo, como que também esse discurso muitas vezes é colocado de uma forma muito rasa, que nem, por exemplo, eu participei de uma formação, algumas pessoas que estão aqui, inclusive, estavam nesse espaço, e tinham apenas 3 pessoas pretas, de 30. E um dos palestrantes trouxe esse pensamento, né, de que temos que nos unir contra o nosso inimigo comum, que a gente não pode segregar os movimentos, e eu me senti muito incomodada. Eu peguei e saí na hora. Fui tomar um café, fui fumar, falei, não vou discutir. E as mulheres brancas estavam, não, sim, nossa, é isso mesmo. E aí um amigo meu foi atrás de mim, né, perguntando, tá, aconteceu alguma coisa, né, o que foi? Aí eu fiquei, caralho, né, tipo, a gente que não pode segregar esse espaço, ou esse espaço tá tão segregado que eu não consigo nem chegar nele? Quantas mulheres pretas tem aqui? Eu era a única. Então, realmente a gente tem que ficar só focando em se unir contra o nosso inimigo comum e ignorar todos esses recortes que acontecem, que não permitem que a gente acesse esses espaços, que eu sinto muito isso, né? Que, tipo, nos espaços da branquitude, eu tô cansada. O meu corpo, a minha mente, a minha militância tá cansada. Então, eu utilizo como uma ferramenta para eu aprender e retornar para minha base, que eu consigo dialogar e realmente fazer uma diferença. E lendo esse capítulo, eu achei muito legal, porque ele traz, né? Eu até anotei a frase assim, bem pesado, paz entre nós, guerras aos nossos senhores, mas traz contextualizado, não é simplesmente vamos nos unir de uma forma rasa e ignorar todas essas partes que são estruturais e tão importantes para o direcionamento do nosso movimento, né? Não tem como deixar a raça de lado para a gente conduzir uma organização só por vamos nos unir e ponto. Então, a complexidade, né, que esse autor traz os exemplos e fala, assim, da nossa união, mas com todas essas ressalvas e esses pontos importantes, eu acho que fez um link, assim, que acabou fechando, assim, todas essas experiências e essas reflexões que eu ficava matutando e, tipo, nossa, será que eu tô causando demais? Enfim, era esse eu compartilhar, galera. Valeu. Eu peço licença para pegar a palavra de novo, que realmente, né, esse livro e esse momento que a gente está vivendo também, né,
Tainara, eu tenho essa inquietação também, e eu não tenho essa base para onde eu volto e consigo dialogar, sabia? Tem um pouquinho, sim, mas não tenho muito, não. Mas esse desafio interno que você aponta e que o mestre Joelson ele traz, né, na literatura dele, de uma maneira com uma abordagem que nos parece tão concreta, né? Na prática também é muito desafiador também, tá, Tainara? As experiências que eu tive com encontros com organizações, né, agroecológicas, bem, não plateia mesmo uma vez só, mas seja como for, o desafio está colocado. Também a homofobia, o machismo, sabe, a questão religiosa, né, que a gente não toca, a gente não. Você já percebeu? É um tabu tão incrível. O Nego Bispo toca, né, de maneira frontal. Não sei se vocês já leram ele, eu recomendo muito. São muito complementares essas duas leituras. Ele é frontal, ele não disfarça. Mas é uma questão também que nas comunidades a que o Joelson se refere, né, hoje, a questão do cristianismo também é muito forte, muito pesada, né? Então, o desafio está colocado, viu? A literatura é muito boa, mas o desafio está colocado. A gente não pode se perder dele hora nenhuma. Eu digo muito isso para eu ouvir também, né? Como não brigar dentro de casa, né? Porque nós somos sempre as loucas, né? Nós somos sempre o homem, ele pede essa, né? Não vamos brigar dentro de casa, nós temos um inimigo em comum, tá? Mas sempre somos nós que somos as que perdem, né? A que criam confusão. Exatamente porque está sempre estabelecido esse lugar do não vamos criar confusão, né? Eu vou concluir chamando também a Julieta Paredes, porque ela toca também de uma maneira na questão que é o seguinte: ela afirma que o que facilitou, o que permitiu o avanço colonial nas Américas foi o machismo, que foi o que eles encontraram em comum. Foi o traço cultural que permitiu o diálogo entre os invasores e os que estavam aqui. Era exatamente o machismo. Então o buraco é muito embaixo, assim, o buraco é muito embaixo. Eu agradeço, mulheres. Eu agradeço a todos e todas e todos. Paz entre nós e guerra aos nossos senhores. Eu queria também começar por isso e dizer que as pessoas que estão nos, né, governando, vamos dizer com bastante aspas, assim, eles têm interesse nisso, de que a gente foque nas nossas diferenças, assim, né, para ficar distraído de que a gente tem o poder da tomada desse poder, né? E eu vejo que o patriarcado, enfim, o capitalismo, ele está tão enraizado agora na sociedade que muitas vezes a gente nem repara, eu digo como homem, quando a gente está numa situação de privilégio, por exemplo, ou então quando a gente é abusivo em alguns momentos. E é interessante ver nessa leitura que em outros lugares também o quão importante é a gente ter essa reflexão, né, de que o machismo ele é prejudicial também para os homens, né, de várias formas, assim. E acho muito interessante ter essa reflexão aqui com vocês agora também. E agradeço. Também gostaria de comentar sobre o segundo capítulo que a gente leu, né, que diz bastante sobre a união entre os povos. E acho interessante, assim, observar os casos que já aconteceram e trazer para o cotidiano e ver as possibilidades que a gente tem, né? Eu tô lendo um livro muito bom que a Vitória me emprestou, chama O Brasil é um Quilombo,
e traz muito de como as favelas se parecem com, né, os quilombos de antigamente, e de como a gente pode se organizar assim, né, deixando as diferenças meio de lado, assim, para a gente chegar no objetivo em comum que a gente tem. E aí depois a gente debater e, enfim, conseguir resolver essas diferenças, né? Porque depois a gente tem, enfim, o depois, né? E obrigado de novo, gente. Muito bom estar aqui. Massa, gente. Então, 9h45. Alguém gostaria de fazer um comentário final ou a gente já pode ir encerrando? Puxa, eu gosto muito, assim, quando a gente fala sobre política, né? Dessa forma abstrata também, estrutural, mas a gente também consegue se colocar, né? Colocar as nossas narrativas, as nossas histórias, as nossas emoções nisso, porque querendo ou não, a gente está falando de nós, né? Então, gratidão a todas as partilhas aqui, as delicadezas também, sabe? Que a gente encontre e cultive cada vez mais espaços seguros para esses estudos, para essas partilhas, onde a gente se atente à escuta, né? A estar corrigindo nossos comportamentos também, para poder seguir essa luta juntos, ou, né, em divergência, ou seguir o próprio conflito, né? Mas sabendo estar presente ali, estar firme, cuidar dos nossos, cuidar das nossas. Antes da gente desligar, eu ia sugerir que a gente ligasse as câmeras só para a gente tirar uma foto, um print desse primeiro encontro de retorno, para a gente poder postar no Instagram da Cal. Todo mundo puder, quiser, né? Quem quiser ligar a câmera. Tá todo mundo lindo e maravilhoso. Eu tô sem câmera aqui, mas eu gostaria de aparecer também na foto. Mas, enfim. Com certeza. Eu A tive que gente abaixar te marca, meu amor. Tá bom, valeu. Pronto. Já rolou um print. Vou mandar lá no grupo também. Gente, foi muito lindo. Acho que a gente ainda tem mais 2 encontros, né? Porque esses últimos 3 capítulos falam sobre essa parte mais espiritual. Então, que a gente tenha espaço para estar ventilando, lendo com calma, né? Se percebendo, se transformando. E é isso, está chegando também a Jornada de Agroecologia da Bahia, né? Final do mês. Então, mesmo quem estiver lá ou quem não estiver, a gente está conectado com essa força, a gente está conectado com essa potência. A gente pode contribuir compartilhando, né, as postagens nas nossas redes, né, fortalecendo campanhas de arrecadação dos territórios, né, para estar levando as pessoas, comprando alimentos, e se organizando, né, seja dentro de casa, seja com as próprias emoções, seja nos coletivos e territórios próximos, né? E seguindo. Gratidão, Tainara, por ter vindo, né? Bem-vinda. Nanda também, né? Faz um tempo que a gente não te vê aqui. Então, que bom ter 2 mulheres incríveis aqui hoje. Ai, gente, olha, minha vida foi muito corrida no ano passado, mas eu comecei o ano organizada dessa vez. Meta de ano, final de ano atingida com sucesso. Então, vou ser mais presente agora aqui com vocês. Maravilha, gente. Bom, vamos encerrar aqui também. Eu vou encerrar a gravação. Agradeço a presença de todo mundo. A gente vai ter um próximo